Você não acredita que, de repente, né, durante o fim de semana, aí acontece um negócio tão grave na cidade de São Carlos? Pois é, gente, um triplo homicídio. E a Polícia Civil está investigando exatamente isso. É um triplo homicídio que chocou toda a cidade de São Carlos. E não foi só São Carlos, não. A região inteira, né? Quem soube ficou chocado com isso. Um idoso de 77 anos de idade foi morto. Uma idosa de 74 também. E o motorista dela, de 44 anos. Aí você tem todas as pessoas que foram mortas. De que maneira, Pagliani, que elas foram mortas? Todas com um tiro, arma de fogo. Simplesmente o autor foi até a casa da idosa e matou ela e o motorista. Mas antes, ele passou na casa do ex-companheiro dela, que é esse senhor que você vê aí, e matou também. Muito estranha essa história, porque antes de cometer todo esse crime, esse suspeito, ele chegou a deixar um bilhete em que, de alguma maneira, ele fez com que, se alguém se aproximasse daquele local, que não chegasse, que não fosse, para não atrapalhar o crime que ele ia cometer. Deu para entender? Ele escreveu uma carta ali para confundir. Quem olhasse aquele bilhete ia entender, por exemplo, assim, ele não está, então eu volto depois. Algo assim, só para vocês terem uma noção, para dar tempo exatamente do cara entrar na casa e executar as pessoas. Imediatamente a polícia foi chamada para o local, o SAMU também, mas não havia muito o que fazer, né? Foram executados de forma cruel e o que chamou a atenção da Polícia Civil é que não havia nenhum tipo de arrombamento nas portas. Opa, peraí, Pagliani, pois é. Quem é essa senhora, Pagliani? Essa senhora é uma mulher que tem alguns prédios comerciais, então ela certamente depende de aluguéis. E o que a polícia desconfia? Você vai saber nessa reportagem. O Guilherme Campos foi até lá, vai contar tudo para a gente, inclusive conversou com o doutor João, que é o delegado que está investigando essa história absurda. Triplo homicídio que choca a cidade de São Carlos. E é com esse caso que a gente abre o nosso programa hoje. Põe no ar. O delegado que investiga o caso já sabe o motivo da morte do casal de idosos e do motorista da família. A motivação principal do que a gente está trabalhando é uma vingança, virtude que ela tinha algumas desavenças na cidade, tanto ela quanto ele. O crime foi bem no centro de São Carlos, na rua Episcopal. A Zelma, de 73 anos, foi morta na casa dela, junto com o motorista Reginaldo, de 44 anos. Os dois foram atingidos por tiros na cabeça. Na esquina, na rua 13 de Maio, João Batista, de 77 anos, também foi morto em casa e com um tiro na cabeça. Nas duas casas não tinha sinal de arrombamento e nada foi roubado. Por isso, o delegado não acredita em latrocínio, roubo seguido de morte. O autor dos disparos entrou nas duas residências para matar. Constatamos que não havia nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de luta. E a vítima estava sentada com um tiro atrás da orelha. Vasculhamos a casa e não constatamos nenhum sinal de que havia subtração de nenhum bem. Logo, é um sinal claro de homicídio, uma execução. Em seguida, fomos ao outro local. Os corpos das vítimas estavam na cozinha, que fica aos fundos da residência. E lá também, como no primeiro local, não havia nenhum sinal de luta, nem de arrombamento. E os dois corpos, cada um com um ferimento a bala na cabeça, né? Então, claro, sinal de execução também. O delegado explica que na casa da idosa, o assassino deu de cara com o motorista que estava indo embora. Pelas primeiras imagens que a gente analisou, ele abordou o motorista. Segundo nós apuramos, o motorista e a dona Zelma, eles foram até a Cachoeira de Emas, em Pirassununga, almoçar.
E por volta das 2h30 eles voltaram, e pelo que a gente apurou, eles entraram na casa e assim que ele saiu novamente com o carro, provavelmente ele estava indo embora para a casa dele, ele foi abordado por um homem. A partir de então, a gente não sabe e também não pode dar mais detalhes. Na hora do crime, o carro do idoso estava estacionado na frente da casa dele e tinha um bilhete no veículo. Foi localizado um bilhete no carro informando que, no carro do senhor João, né, informando que ele estava lá no bairro Castelo Branco e que voltaria logo, e o celular dele estaria carregando dentro da residência, né? Segundo o delegado, o bilhete encontrado no carro do idoso foi escrito pelo assassino. Foi a maneira que ele encontrou de ter tempo de ir até a casa da idosa sem ser incomodado. Se alguém chegasse aqui para tentar entrar na casa do idoso, ia embora depois de ler o bilhete que ele não estaria em casa. A pessoa não ia encontrar o idoso morto e nem chamar a polícia. O bilhete reforça a suspeita que o assassino matou primeiro o idoso e depois a idosa e o motorista dela. O casal de idosos se separou há uma semana. O motivo seriam as brigas. João Batista e Zelma ficaram juntos durante 15 anos e não tiveram filhos. Os dois eram bem conhecidos em São Carlos. Ela possuía muitos bens. Pelo que consta, ela possuía vários imóveis de aluguel pela cidade. Ela tinha uma renda muito alta em virtude disso, né? E ele? E ele era um microempresário, ele fabricava toldos. Inclusive, no local onde ele foi localizado, ele estava montando a oficina dele, que ele fabricaria toldos lá. A vingança, que provavelmente é o motivo do crime, tem a ver com as casas e prédios comerciais que a idosa alugava no centro de São Carlos. Durante a pandemia, ela conseguiu ordens de despejo para inquilinos que estavam devendo aluguel. E para se vingar, alguém que precisou deixar o imóvel por falta de pagamento cometeu o crime. A gente está considerando a hipótese de que a pessoa certamente era conhecido das vítimas. Nós aqui da DIG, e também com a ajuda do plantão policial, nós estamos realizando diligências desde a noite de ontem, né? Eu fui acionado por volta das 9 horas e desde então nós não paramos. Pois é, eu acabei de falar com o doutor João sobre esse caso. O doutor João está na rua ainda, viu? Está ainda. Pagliani, eu estou em diligência, não posso falar muita coisa para não atrapalhar a investigação. E se eu conheço bem, o doutor Dejair ontem, cheguei a falar com ele também quando aconteceu isso. Então, assim, a polícia não vai parar de São Carlos. E hoje à tarde teve o enterro dos corpos do motorista e do idoso. E amanhã deve acontecer o enterro, então, do corpo da idosa. Ainda sobre esse assunto, vamos lá com a repórter Ludmila Osório, que está na cidade, tem mais informações para a gente, até para a gente já entender o que a Lud conseguiu levantar lá, né? De quem pode ter cometido esse crime. Lud, conta para a gente aí o que você conseguiu ouvir das pessoas, o que você conseguiu levantar, fazendo aí o seu belíssimo trabalho na cidade. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, e apenas reforçando isso que você acabou de falar, o delegado, os policiais civis, todos estão nas ruas aqui de São Carlos durante toda a tarde, permaneceram nas ruas atrás de pistas desse assassino. A polícia, inclusive, já tem imagens de câmeras de segurança que mostram esse homem chegando em uma das residências. Então, a polícia está trabalhando com informações, com investigação para tentar chegar até esse criminoso o mais rápido possível. Hoje à tarde, agora há pouco, inclusive, aconteceu aqui no cemitério de São Carlos, onde nós estamos nesse momento, o sepultamento dos corpos do motorista, que tinha 44 anos, do Reginaldo, e do João Batista, que tinha 77 anos. A empresária Dona Zelma deve ser velada e sepultada
amanhã de manhã, é que familiares moram em São Paulo e devem chegar aqui na cidade de São Carlos nas próximas horas. Foi um velório marcado por muita tristeza. O Reginaldo, que tinha 44 anos, o motorista, ele deixa um filho de apenas 1 mês. A esposa, a viúva, ficou aqui no velório durante toda a tarde. Em alguns momentos, ela tinha que sair para amamentar o filho de apenas 1 mês. Então, toda a família, não só a família do motorista, a família também do empresário, estavam em estado de choque. E olha só, Pagliani, esse motorista, a gente acabou conversando com as pessoas próximas, familiares, e eles contaram que o motorista trabalhava para a família da dona Zelma desde quando era adolescente. Ele começou trabalhando para a mãe dela e depois que a mãe morreu, já há alguns anos, ele passou a ser motorista da dona Zelma. Era uma pessoa muito próxima da família. E a gente conversou com essas pessoas ligadas às vítimas, e agora acompanhando a reportagem do Guilherme Campos, com a entrevista do delegado, a gente aí chega talvez a uma conclusão de que, como o Guilherme explicou, e o próprio delegado tem essa suspeita, o Pagliani, que o assassino foi primeiro na casa do seu João Batista, de 77 anos. E ele deixou esse bilhete porque, como a dona Zelma tinha ido para Pirassununga para almoçar na Cachoeira de Emas com o motorista, o que aconteceu? O assassino pode ter ido na casa dela enquanto eles ainda estavam em Pirassununga. Ele teria ido primeiro na casa do idoso, como explicou o Guilherme, como falou o delegado. Ele foi na casa do idoso, cometeu o crime dentro da residência, depois deixou o bilhete. Por quê? Porque ele estaria dentro da casa da idosa. E essa é uma suspeita forte da polícia, porque na casa do idoso, do ex-marido da dona Zelma, tinha uma chave do portão da residência dela. Os familiares, inclusive, contaram isso aqui. Então, o que ele pode ter pensado? Eu pego a chave aqui na casa dele, vou até a residência dela. Só que nesse meio tempo, pode chegar alguém aqui na casa e depois ir até a casa dela no momento que ele estava esperando, né, para cometer o crime. Então, ele passou algumas horas dentro da casa dela. Então, essa é uma suspeita dos familiares, que ele foi, cometeu crime na casa do João Batista, matou o empresário de 77 anos, pegou a chave do portão, conseguiu entrar na casa quando não tinha ninguém, e lá dentro ele ficou esperando. Quando ela chegou com o carro e com o motorista, ele acabou dando um tiro, disparando a primeira vez contra a dona Zelma. Depois, os familiares suspeitam que ele tenha matado o motorista, porque ele presenciou tudo aquilo e seria uma testemunha importante, e aí ele acabou também atirando contra o motorista, que tinha 44 anos, porque ele estava saindo, já se preparava. Ele chegou com a dona Zelma de Pirassununga e se preparava para sair da casa com o carro dele. Ele deixava o carro, saía com o carro dela, e quando ele chegou para deixar a empresária, ele já estava se preparando para sair, quando foi surpreendido por esse homem, pelo assassino, que também atirou contra a cabeça dele e depois acabou fugindo. Então, tudo isso é uma linha de investigação que a polícia com certeza está trabalhando a partir de agora. E com aquilo que o Guilherme falou, aquilo que a gente viu na reportagem, com a suspeita de uma vingança, de que algo aconteceu. Por isso que a polícia vai ter que montar agora o quebra-cabeças da investigação, para saber se tinha alguém que estava ameaçando o empresário, a empresária, o casal de idosos, o que estaria acontecendo, o motivo da separação deles. Tudo isso agora é objeto de investigação para a polícia conseguir juntar as peças e aí chegar até o autor do crime. E, com certeza, o Pagliani, o depoimento de testemunhas é muito importante a partir de agora. Então, a polícia, além de analisar imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil está nas ruas, os investigadores e os delegados envolvidos nessa investigação, para tentar ouvir testemunhas, ouvir vizinhos, saber o que realmente estava acontecendo e aí chegar até esse autor do crime, saber realmente se era um inquilino, se ele realmente agiu por vingança. Então, claro que tudo isso é objeto de investigação a partir de agora. Alguns amigos que estiveram aqui no velório chegaram a levantar outras informações, muitas informações chegam para a família, mas claro que tudo isso a polícia vai analisar a partir de agora. Foi uma tarde bem triste, porque
todos eram muito conhecidos aqui na cidade, né? O Pagliani, o empresário, o João Batista, a dona Zelma e também o motorista. Como eu disse, ele era uma pessoa muito querida, muita gente veio para o último adeus a essas vítimas. A esposa estava muito abalada, inclusive eu encontrei com ela aqui, ela saiu aqui da sala do velório para amamentar o filho de apenas 1 mês, ela em alguns momentos ia até o carro e voltava. E ela falou que depois, se tivesse condição, falaria comigo, porque naquele momento ela estava muito abalada. E depois ela saiu sendo amparada por familiares, um momento muito triste, naquele que o caixão é fechado e que aí o corpo é levado para a sepultura. Então, foi uma tarde marcada por muita tristeza. E amanhã, pela manhã, acontece aqui mesmo, no cemitério municipal de São Carlos. Aqui do lado do cemitério ficam as salas aqui dos velórios e amanhã, logo cedo, a partir das 7 horas da manhã, o corpo da dona Zelma deve ser velado aqui e ser sepultado aqui mesmo no cemitério no final da manhã. Então, familiares devem chegar aqui em São Carlos nas próximas horas para acompanhar o velório e o sepultamento. E aí a gente aguarda o trabalho da polícia, que com certeza nas próximas horas deve ter aí a identificação desse assassino e com certeza fechar o ciclo dessa investigação e pedir a prisão dele, se ele não for preso nas próximas horas, pedir uma prisão preventiva desse homem, Pagliani. Obrigado, viu, Lud? Só para a gente encerrar esse assunto, a Lud sempre faz um excelente trabalho, um brilhante trabalho, porque ela tem muita experiência nesse tipo de assunto, né, esse assunto policial. É uma tristeza, é uma tragédia. Só que me dá a impressão seguinte, o cara que fez isso estava com muito ódio do casal e mais do que isso, eu estou achando que esse motorista aí, ele morreu porque possivelmente deve ter dado de cara com um bandido ou com o cara que assassinou e para não dar, né, nenhum tipo de brecha, ele foi executado também, porque o alvo, para mim, era a idosa e o idoso. Não sei, vamos esperar para ver o que a polícia vai vir. Esse motorista morreu porque estava junto, essa que é a realidade, é a impressão que eu tenho.